Boa tarde, senhores ouvintes, e bem-vindos a mais uma edição de Seleção Regional, que aqui traz semanalmente aqueles que se vão distinguindo nos vários campos na nossa sociedade. Ultimamente temos trazido algumas profissões que vão caindo em desuso. Hoje vamos fazer o contrário. Vamos trazer uma profissão que não é nova, já era exercida no tempo dos antigos egípcios, mas que depois parou, não houve muito, mas que atualmente, nos últimos anos, tem vindo a subir novamente. O nosso convidado pratica essa arte, essa profissão, que é uma arte, diz que é pintor na tela humana e que a tatuagem é arte, não é crime. Conosco hoje Pedro Alfa Ribeira. Boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde, Sr. Carlos. E muito obrigado por ter acedido a vir ao nosso programa. E vamos falar hoje, como não podia deixar de ser, da tatuagem e do que está a acontecer. Para você, você tem 43 anos e é tatuador há cerca de 4 anos e tal, é isso? 4. O que é que fazia antes de ser tatuador? Porque você deve ter trabalhado até aos 40 anos. E, sim, antigamente, desde até há uns anos atrás, tenho exercido uma profissão de hotelaria, no ramo bar e restauração. Mas era um sonho que já corria há muitos anos na veia, que era o desenho. O desenho, porque você já pintava de outra maneira. Já capacetes, personalização, aerografia, que é a pintura personalizada, para quem não conhece, é tipo uma caneta com ar, mais assim apropriadamente explicado, dizendo, a qual foi uma técnica também que já remota há muitos anos e vê-se pouco em Portugal, agora sim já se vê um pouco mais. E depois passou para a tatuagem. Porquê esse salto? Passei para a tatuagem porque foi um sonho, como tinha referido, tornado realidade. Tarde, mas com algum consentimento, com alguma ideia mais fixa, porque antigamente também não havia o conhecimento que há hoje, as condições que há hoje, que existem atualmente, a nível de higiene, a nível de tudo. E aos 16 anos foi a minha primeira tatuagem. Sempre quis e tentar a sorte no sentido de aprender e aprender bem. Pronto. E aprendeu bem a tatuagem, sim. E hoje faz tatuagem. Explique-me lá o que é que distingue ou em que é que se ajudam, por exemplo, a aerografia que você fez antes e a tatuagem, a parte de fazer agora com as agulhas. São técnicas semelhantes? São técnicas muito semelhantes à aerografia. Qualquer tipo de pintura, neste caso, se me permitem, é assim. Qualquer técnica relacionada com pintura é basicamente facilmente identificar a tatuagem, porque a diferença são agulhas, outras são pincéis, outras são pistolas, neste caso do aerógrafo. E é arte. É arte. Como tudo, era mal explicada, mal usada. Neste caso o conhecimento era muito fraco. Ora, no passado, vamos a falar... Primórdios. Nos primórdios. Nós estamos a falar há 100 anos atrás. Muitos anos. Portanto, era feito com umas agulhas, uma agulha que era feito, mas era tudo à mão, tudo não sei o quê. Vocês hoje têm um material muito mais sofisticado. Como é que hoje vocês funcionam? Hoje funciona com agulhas, às quais essas são marcas internacionais que as fabricam. Inclusive temos um mercado muito forte também, que podemos dizer que é o mercado alemão, o mercado sueco, China inclusive, mas com grande qualidade. Produzem em grande escala, mas com certificação. Antigamente sim eram usados tipo pontas de palmas, ossos, espinhas. Era totalmente diferente. Também se dizia no passado que quando se tatuava era para a vida, porque a tatuagem não podia ser removida, exato, nem podia ser alterada, portanto estava ali e ficava ali. Certo. Dá uma sensação que hoje, com toda a modernização, com as técnicas todas que vocês têm, que isso já não será bem assim. Sim e não, porque isto é assim. Infelizmente ainda existem pessoas que não sabem bem o que é que vão fazer ou porque pegam só na moda. E tatuagem é arte, não é só uma moda, à qual as pessoas por muitas vezes tiram partido
desse item da moda que um amigo tem, eu tenho que ter. Não, nós temos que ter a certeza daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos aplicar no corpo, porque a tela é assim, apesar de haver a remoção de laser, a cirurgia plástica, ou provisórias, ou tinta que não é permanente, que não é aconselhável neste caso, por outros fatores relacionados às tintas, etc. São provisórios, tudo que é tinta não permanente, ou seja, temporária, requer químicos, outras coisas que não beneficiam ao pelo, neste caso. Oi. Mas pronto, é assim, voltando à remoção, é assim, ao laser é extremamente mais caro. Pronto, dá para remover alguns erros. Fica uma marca na pele também por vezes permanente, talvez mais grave às vezes que certas tatuagens que são mal feitas, à qual se deve ter esse grande cuidado de início. E portanto a remoção ainda é uma coisa que está um bocado fora de questão, portanto ela existe, mas não para toda a carteira, se assim se pode dizer. Pois, e tem alguns problemas, deixa algumas marcas. Tem efeitos secundários também. Mas eu penso que vocês hoje em dia conseguem alterar alguns desenhos. Tem umas tatuagens e, portanto, mantendo essas, vocês reaproveitando. É isso? Exatamente. Nós temos essa possibilidade, ou seja, não sei se todos os colegas e artistas que assim se podem dizer, né? Mas sim, basicamente quem tiver algum interesse em puxar pela ideia, a criatividade, a imaginação, sim, hoje é possível, chama-se cover-up, que é passar por cima, cobrir, alterar, modificar, recriar uma tatuagem nova sobre a velha que já existe. Os tatuadores trabalham, vamos lá ver, é o cliente que chega e diz: eu quero que me faça aqui um desenho destes, leva uma foto ou leva uma coisa qualquer para que vocês copiem e façam no corpo. São vocês que imaginam aquilo que vão fazer, ou neste momento, exemplo de tudo o resto, já existe o pronto a levar, em que existe um mercado de tatuagens já meio preparadas, porque vocês só têm que, na verdade, colocar e decalcar aqueles pontos para fazer. Explique-me lá como é que isso hoje funciona. Isto é assim. Isto é de alguém que não tem uma tatuagem, que não sabe como é que isso funciona. Portanto, não tem a mínima noção de como é que funciona. Não, isso é normal. É uma pergunta, até é importante que seja dito, que isto é assim, a tatuagem funciona como um meio de personalização, um meio de gosto, um meio de amor próprio, se assim se pode considerar, porque a pessoa tem que ter respeito por ela, pela pele e pelo trabalho do artista. Pronto, existe a discrepância que é, neste caso, a pessoa que já tem o copy-paste, que chega lá e o que toda a gente já tem normalmente é pedido, porque é moda, ou porque toda a gente gosta tanto de uma coroa, por exemplo. E esses são os tais que mais tarde se arrependem. Esses são os que mais tarde se arrependem, e nomes de maridos e mulheres ou namorados, a qual é assim, nada é definitivo, ou nada é para a vida. Relativamente às tatuagens, óbvio que existe vários fatores. Um deles é o cliente, confiança, cliente e tatuador, à qual já existe sim um pré-desenho, uma pré-ideia que nós chamamos de referência, que pode ser até reaproveitada de outro artista, ou de outro tema, ou de outra preparação sacada da internet, neste caso, à qual pode ser modificada por respeitos de direitos de autor. E tentar sempre, nunca fazer copy, o copy-paste não interessa a ninguém. Pois. E para a evolução do próprio artista e por respeito do cliente, por nós e pelos os que envolvem no mundo da internet, é sempre bom que haja uma ideia própria. E nós estamos cá para ajudar, neste caso, portanto, falo para mim. Portanto, você, vamos ver, se eu agora pensasse em fazer uma tatuagem, eu ia dar consigo, certo? Conversávamos e entre nós íamos tentar definir entre aquilo que eu gosto e aquilo que os seus conhecimentos, iríamos tentar entre os dois, uma conexão dos dois, os dois, e tentar arranjar então algo que fosse de encontro à ideia do cliente. Neste caso, parte de uma ideia, parte de uma matriz, parte de um princípio. Gosto disto, gosto daquilo, por exemplo, gosto do mar, gosto seja do que for. E nós, entretanto, a partir daí, olha, quero referência, quero isto como referência, quero Y ou X, e nós tentarmos entrar num acordo ao qual temos que tentar fazer uma leitura
da ideia do cliente, sermos quase videntes, se assim se pode chamar, e tentar ir de encontro ao projeto final. Hoje, como vimos, cada vez há mais gente a ser tatuada, há mais gente a pedir para ser tatuado. Há mais homens, há mais mulheres, é mais ou menos o mesmo? Vou-lhe explicar de uma maneira, se me permitem, se o Sr. Carlos me permite, é assim, primeiro de tudo gostava de referenciar aqui uma parcela, que é, existe um grande preconceito ainda em Portugal. Eu ia falar depois nisso, mas... Sim, mas pronto, mas eu então vou passar à frente. Porque não, mas diga. Não, mas a questão é, a faixa etária, surpreendentemente, está a ser quebrada na parte mais das pessoas, não digo velhas, mas as pessoas com mais idade, no sentido, no campo entre os 40 e 45 para a frente. Esses estão agora também a pegar, talvez num conceito de tatuagem mais limpa, se assim se pode dizer, que é tipo referenciar os netos, os filhos, o falecido, um cão, um gato, que não interessa, mas deste diga alguma coisa ou que faça parte da vida dessa pessoa, independentemente da faixa etária. Já existe sim uma abertura. Portanto, o pessoal menos jovem já está a entrar. E mulheres. E mulheres. As mulheres estão a entrar cada vez mais, é isso? Muito. Neste momento poderíamos dizer que há mais mulheres a tatuarem-se do que homens? Digo que sim. Arrisco-me a dizer que sim, mas se calhar fazendo cálculos à percentagem, sim, possivelmente. E alguma explicação para isso? A explicação é porque, talvez, digo assim desta forma, sem querer ofender ou atropelar algumas ideias, que antigamente as mulheres dependiam de muitas coisas, estavam bloqueadas num mundo que o homem mandava mais, aquela situação de antigamente. Não faço porque eu não quero, eu não gosto que faças isso. E agora não, agora já se vê a mulher a conduzir, já se vê a mulher no autocarro, já se vê, etc. Se calhar se ele disser que não gosta, ela vai de seguida fazer. Faz de seguida só para chatear. Ora bem, na parte da tatuagem agora vamos falar nos preconceitos. Portanto, há pessoas que fazem as tatuagens em locais mais ou visíveis, umas que fazem menos visíveis e que, portanto, passam mais despercebidas e que guardam essas tatuagens para o seu prazer próprio. Exatamente. Ou para aqueles que lhes são íntimos, mas também há aqueles que se tatuam em tudo o que é sítio. Exatamente. E, portanto, em locais visíveis. Alguns eu vejo no rosto, eu vejo no pescoço, eu vejo nessa situação toda. E depois eu ouço queixas de que têm dificuldade em arranjar empregos, alguns empregos, exatamente por causa das tatuagens. É isso, você sente isso? Dizem-lhe isso os seus clientes? Sim, também há uma procura, mas também existe uma certa preocupação, inclusive da minha parte. Eu sou tatuador de profissão, respeito, amo a profissão, mas primeiramente gosto de pedir uma satisfação, se assim é, dizer, pá, que és novo, ou vais procurar trabalho, que tipo de situação é que tens na frente profissional. Porquê? Porque eu, como tatuador, também acho que na cara, até ao pescoço, numa certa zona, mãos, olhos, cara, pescoço, cabeça, etc., acho que ainda deve haver um bocado de cuidado, porque existe sim, pronto, é a primeira imagem conta tudo. E eu, como tatuador, não quero que ninguém fique a pensar mal disto, mas sim, acho que as pessoas têm que ponderar um pouco. Portanto, tatuarem-se, mas em locais que fiquem cobertos quando vestem a roupa de trabalho, principalmente se estiverem em contato com o público, é isso? Sim, diretamente, mas mais pelo preconceito que existe em Portugal, basicamente. Mais em Portugal e não em todo o Portugal. Não em todo o Portugal, que assim se pode dizer, porque existem vários países, várias cidades de cá, que não olham a meios. Desde que um funcionário trabalhe bem, desde que apresente uma boa ética de trabalho, que tenha formação, que saiba falar, acho que a tatuagem não interfere diretamente com o desempenho da pessoa. Com o desempenho. E há alguma maneira, digamos que digamos que eu fazia uma tatuagem. Certo. E depois ia à procura de um emprego, mas o tipo de fardamento que ia usar ou qualquer coisa no género, a tatuagem ficava à vista. Exatamente. E era-me dito que não dava. Há alguma maneira, algum creme, alguma coisa que eu possa, por exemplo, aplicar para
disfarçar enquanto estou no posto de trabalho e depois tiro outra exatamente. vez quando saio de serviço, assim. Mas existe, inclusive, se assim posso referir, não sei, que era parte da PSP, a GNR, por aí fora, a hotelaria, inclusive. Eles, neste caso, como sabe, a autoridade principalmente estava expressamente proibida, tanto forças militares, etc., não podiam usar tatuagens à vista. Não havia aceitação e mesmo estando no quadro era restrito. Ou seja, é pedido a essas pessoas, tanto no campo militar como privado, etc., restauração, um uso, ou não aceitam a pessoa ou despedem, neste caso, ou pedem para usar uma base, tipo maquilhagem, a qual pode ser retirada mais tarde, ou meia com punho da cor da pele, elástica, para camuflar a parte do trabalho, ou seja, para não ficar exposta diretamente ao cliente. Portanto, hoje há essa possibilidade de disfarçar para que a pessoa tenha o prazer de ter uma tatuagem ou ter várias tatuagens porque gosta das tatuagens e ao mesmo tempo não prejudicar a sua vida profissional se estiver metido numa profissão ou numa empresa que não permite essa tatuagem. Portanto, hoje já existe a possibilidade que no passado não existia. Não era tão falado, nem era tão visto. Como agora. O Pedro Alfa Ribeira, eu estou a falar com ele, estou a olhar para os braços dele e já vi que ele, além de tatuador, também é um tatuado. Exatamente. Também gosta, e foi por isso, talvez, foi para tatuador. Sim. Quando foi tatuado. Exatamente. Faz autotatuagem ou... Também. Diga-me lá, que as suas tatuagens, como é que são feitas? As tatuagens se tiver a disponibilidade, ou sempre que possa, ou que tenha um tempo, sim, posso, nas zonas que eu que tenho possibilidade, ou que alcanço a mim mesmo, sim, coisas que me dizem respeito a mim, ou que gosto, ou que tenha ligado à família, sim, faço. Faz. Exato. Caso contrário, terá que ir a um colega... Desloco-me, vou a um colega e grande amigo e que tem parte na minha aprendizagem, no meu sonho que realizei. Essa pessoa tem uma grande influência, direta ou indiretamente, aquilo que faço hoje. Quantas tatuagens é que você faz por dia e quanto tempo leva a fazer uma tatuagem? As tatuagens, assim, a agenda felizmente está porreira, trabalha-se bem. A questão é, existe muita coisa que posso também dizer neste lado, se algum colega que esteja a ouvir ficar sensibilizado, que é assim, há muitas pessoas que trabalham no mesmo ramo, norte a sul do país, à qual não dão importância a certas tatuagens pequenas, tipo, relacionadas com uma inicial, algo ligado a eles próprios, que nem sempre temos que fazer um trabalho grande. Isto quer dizer com isto que pode acontecer 2 ou 3 pessoas num dia, com trabalhos mais pequenos, como pode acontecer um trabalho mais elaborado durante um dia inteiro, e até às vezes dividido em 2 ou 3 sessões. São temas grandes e que, portanto, não se consegue sim, fazer tudo de uma só vez. E, portanto, tanto faz dos pequenos, que dá para fazer vários, como faz grandes. E tem até feito alguns trabalhos desses grandes. Sim. Certamente. Ora bem, há uma pergunta que eu deixei propositadamente para o fim. Força. As pessoas no passado queixavam-se, portanto, quando eram tatuadas, e por isso é que talvez se criou o medo à tatuagem. Da dor. Era a dor, era a crosta que se formava, fazia ferida, levava vários dias a sarar, todo esse tipo de situação. Isso era assim no passado. Sim. Eu vi tatuar alguns na tropa, o pessoal tatuava o amor de mãe, não sei o quê, nos braços. Hoje em dia, eu penso que com a técnica isto mudou muito. Explique-me lá, explica aos ouvintes, ao fim e ao cabo, o que é que acontece hoje com a tatuagem, no ato de tatuar. No ato de tatuar é assim, tudo, a cicatrização que é uma das coisas mais importantes a seguir ao fator higiene e segurança do trabalho, neste caso relacionado com a aplicação da tatuagem, tem tudo a ver com, primeiramente, não ser agressivo, e os materiais que se usam fazem toda a diferença. Exatamente.
Pronto, materiais de qualidade, manteigas. Hoje em dia já existem manteigas que se chamam assim, são os cremes de cuidado durante o trabalho. Depois existem os cremes cicatrizantes, que eles próprios têm vários compostos que ajudam, naturais, muitos deles já vegan, sem qualquer contradição ou risco para a pessoa, inclusive para pessoas com alergias e outras doenças, enfim, diabetes, tudo. É possível. Então é assim, o primeiro fator aqui funciona como uma pessoa, assim que tatua, antigamente não havia o cuidado nem o conhecimento que há hoje. E certo. Existem vários tipos de tatuadores mesmo ainda hoje que são muito agressivos, se assim se pode dizer, que são duros a trabalhar. É o picar mais fundo ou menos fundo. Exatamente. Pronto, a agressividade vem aí. Vem da mão do tatuador também. Pronto, e o que é que acontece é que a pele, se for magoada, se for tralhada, logo a priori ela vai rejeitar parte do pigmento porque o corpo entra em defesa. E essa defesa faz com que ganhe uma casca ou que reaja mal, porque existe um sintoma febril a qual o organismo vai expulsar parte desse trabalho. Certo. Ele reage como defesa. Nós temos um corpo mecânico que reage à agressão. E essa agressão neste caso, muitas das vezes, se não for utilizado o creme adequado, os cuidados que devem ter por norma, vira casca, cascarrão, crosta. Portanto, a primeira coisa é não ser agressivo, Nunca. Depois é meter esses cremes todos. Higiene. E, portanto, as pessoas acabam por não criar crosta, aquilo acaba por cicatrizar rapidamente, tranquilamente e sem efeitos secundários, neste caso, porque as tintas basicamente também são orgânicas e não têm qualquer mal à saúde pública. Ok. O nosso tempo passa depressa, os 20 minutos já aí vão. Já vão. Mas antes de terminarmos, Pedro, há alguma coisa que gostasse de dizer aos nossos ouvintes sobre a arte de tatuagem? Gostava principalmente de referir duas coisas, que o tempo é curto, isto levava-nos cá um dia inteiro, que é os patrões, peço aos patrões e as entidades que empregam, para terem mais respeito no sentido de olharem mais à pessoa e não à tatuagem, minimamente, porque os trabalhadores têm direito a qualquer função e não deixam de ser melhores ou piores com ou sem tatuagens, ou mais ou bem ou menos. Portanto, não são as tatuagens que vão afetar o seu desempenho profissional. Exatamente, que definem a pessoa. Nunca temos que olhar ao livro pela capa. E pronto, tatuem-se, cuidem, tenham higiene, mas façam as coisas com a cabeça e não porque é moda. Ok, muito obrigado. Esta foi a conversa com Pedro Alfa Ribeira, um tatuador de renome na nossa cidade de Portimão, a quem agradeço a sua presença em estúdio. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Deus. Entretanto, senhores ouvintes, obrigado pela vossa atenção mais uma vez e aqui me despeço até 2 a 8 dias, se Deus quiser.